do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos fiéis, temos nessa nossa terra da Santa Cruz o grande privilégio de celebrar com uma maior solenidade a festa de hoje, a festa da invenção da Santa Cruz, a festa pascal do instrumento da nossa salvação, a cruz, pelo qual temos a ressurreição para a vida eterna. Mas, em primeiro lugar, temos que ver em que essa festa se distingue da bem conhecida festa da exaltação da Santa Cruz, do dia 14 de setembro. No dia 14 de setembro celebra-se a festa da exaltação da Santa Cruz, para comemorar o fato de o imperador Heráclio ter retomado a cruz da mão, redescoberta, o achamento, inventio em latim, da verdadeira cruz de Cristo por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, no século IV. Por ódio à verdadeira religião, os pagãos haviam erigido, nos primeiros séculos, no Monte Calvário, um templo de Vênus e uma estátua de Júpiter. E o Santo Sepulcro foi completamente coberto de pedras, para que caíssem no esquecimento esses lugares sagrados. No entanto, depois que o cristianismo foi permitido no Império Romano, no ano de 313, pelo Édito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino, os católicos quiseram restabelecer a devida honra desses locais sagrados. E foi isso que fez Santa Helena, a santa mãe do imperador Constantino. Aqueles templos pagãos foram destruídos para se reencontrar os lugares sagrados. E procurando a cruz de Cristo, ela, a Santa Imperadora, a encontrou no Santo Sepulcro. No entanto, estavam lá 3 cruzes. Como saber qual era a verdadeira cruz de Cristo? Foi São Macário que solucionou o problema, levando essas cruzes à residência de uma matrona gravemente enferma. Cada uma das 3 cruzes foi imposta à doente. E a terceira que foi imposta sobre ela, a curou. Era essa a verdadeira cruz de Cristo, donde se costuma, desde então, dizer das relíquias do Santo Lenho, relíquias da verdadeira cruz. Construiu-se então uma igreja sobre o Santo Sepulcro, e Santa Helena levou a Roma muitas relíquias da paixão, que até hoje se encontram na Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém. E assim temos, diante da memória desse acontecimento, a festa da invenção, do descobrimento da verdadeira cruz. Festejamos, assim, esse santo madeiro que foi um instrumento da nossa redenção, santificado pelo contato do corpo de nosso Salvador e pelo seu preciosíssimo sangue. Madeiro este que merece o culto mais elevado de todas as relíquias. E nós celebramos, caríssimos, essa festa da verdadeira cruz em pleno tempo pascal. E isso é muito oportuno.
Com efeito, caríssimos, é elevado no madeiro que nosso Senhor obteve a sua vitória sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte. É elevado no madeiro que ele nos deu a alegria da Páscoa. E assim, no dia de hoje, podemos contemplar a cruz não como um suplício sofrido pelo Salvador por causa de nossos pecados, mas o contemplamos com o esplendor da sua vitória pascal. Caríssimos, a cruz e a ressurreição se completam. Uma não existe sem a outra. Se Cristo morreu na cruz, foi para vencer a morte e nos dar a vida. Se Ele ressuscitou e foi exaltado acima de tudo, foi por ter Deus, que era, se aniquilado e tomado a aparência de servo, humilhando-se, se fazendo obediente até a morte, e morte de cruz, como nos diz São Paulo na epístola que acabamos de ouvir. Assim, caríssimos, em nosso Senhor, a morte é o prelúdio da vida, a cruz é o prelúdio da ressurreição. É bem isso que ouviremos em breve no prefácio. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre, em toda parte, vos rendamos graças, Senhor Santo, Pai onipotente e Deus eterno, qui salutem humani generis in nihil crucis constituiste, que estabelecestes a salvação do gênero humano no lenho da cruz, ut unde morus oriebatur in da vita resurgeret, de forma que onde nasceu a morte, ressurgisse a vida. Et qui nihil vincebat in nihil quoque vinceretur. E aquele que vencia pelo lenho, também fosse vencido no lenho. Per Christum Dominum nostrum, por Cristo nosso Senhor. A queda do gênero humano no pecado original ocorreu numa árvore, no madeiro. E foi no madeiro da cruz que nos foi dada a vida. Aquele que vencia no madeiro, o demônio, foi vencido pelo madeiro da cruz. E isto por Cristo nosso Senhor. Nossa salvação se encontra assim em Cristo e Cristo crucificado. A nossa santa religião é a religião de Cristo crucificado. São Paulo faz questão de ressaltar isso. Diz ele, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. De forma que rejeitar a cruz é rejeitar a Cristo. Pregar outra coisa que não seja a cruz é pregar outra coisa que não seja a Cristo. Por isso temos hoje no Evangelho Nosso Senhor deixando claro a Nicodemos que é preciso que o Filho do Homem, Ele, seja levantado da terra, como foi levantada a serpente por Moisés no deserto. No deserto, depois de terem sido tirados do Egito por Deus, os judeus murmuravam constantemente contra o Senhor. Em uma dessas ocasiões, como castigo, Deus enviou serpentes, de forma que aqueles que eram feridos pelas serpentes morriam. Diante disso, os judeus suplicaram Moisés para que ele pedisse a Deus para afastar aquelas serpentes. Moisés rezou, e Deus falou para ele fazer uma serpente de bronze e colocá-la como sinal, de forma que os que fossem feridos ficassem curados quando olhassem para ela. Lá ficava então erguida entre o céu e a terra essa serpente de bronze, pela qual Deus salvava os judeus feridos. Serpente como as outras,
mas sem o veneno mortal. Assim esteve nosso Senhor na cruz, erguido entre a terra e o céu. Sendo Deus, ele era também homem como nós, mas sem o pecado. E quem olhar para nosso Senhor erguido na cruz, colocando em prática tudo aquilo que ele mandou, será salvo. Nosso Senhor elevado, exaltado na cruz, é a nossa salvação. Cruz essa que é loucura para os pagãos e para os mundanos, e escândalo para os judeus. Já para nós, caríssimos, ela é a nossa vitória, ela é a nossa glória, ela é para nós a porta do céu. Por ela temos a salvação, se a abraçarmos e a carregarmos todos os dias, com confiança em Deus e com uma verdadeira alegria cristã, a alegria daqueles que sofrem, mas tem certa a vitória. Uma vitória tão maior, tão mais gloriosa quanto o sacrifício que foi feito. E por isso mesmo, caríssimos, nós precisamos nos encher do Espírito da cruz, que é justamente participar do próprio Espírito de nosso Senhor crucificado, aquele que está elevado como sinal da salvação para nós, daquele que se dá como modelo, como exemplo para nós. Nosso Senhor amava a sua cruz porque nos amou infinitamente e queria a nossa salvação. Assim, o Espírito da cruz ensina a paciência, ensina o sacrifício, ensina a aproveitar o sofrimento, ensina a querer e amar a vontade de Deus. Ensina a enxergar o sofrimento e as cruzes cotidianas com o olhar da fé e enxergar nessas ocasiões a verdadeira cruz de Cristo, que nos abre as portas do céu, e não as falsas cruzes que nos são dadas pelo demônio, que são nada mais que o sofrimento mal sofrido, que só nos trazem dor e desespero. Justamente devemos fazer aqui essa distinção entre a verdadeira cruz, que é justamente esses sofrimentos bem sofridos que nos unem à cruz de Cristo e são para nós a porta do céu, e as falsas cruzes que nos são dadas pelo demônio, os sofrimento mal sofrido, que nos leva à murmuração, que nos leva ao desespero, que nos leva à constante angústia, enfim, que nos leva à perda da paz da nossa alma e acaba nos afastando de Deus. São cruzes. Afinal, cruzes nós teremos, isso é inevitável. Agora nós podemos mal suportar essas cruzes e nos afastarmos de Deus, ou podemos encontrar nelas a verdadeira cruz de Cristo, abraçá-la e ver com uma grande confiança e uma verdadeira alegria, ver nessa cruz a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e de ganharmos méritos para o céu. Justamente, caríssimos, o que nós fazemos diante das cruzes? Qual a nossa reação comum em virtude de ter um olhar mundano e orgulhoso? Diante das tribulações, nós já temos o impulso imediato de pedir a Deus que nos livre da tribulação, do sofrimento da cruz. Já fazemos novenas para sermos libertos dessa tribulação.
E isso se a gente tem algum olhar sobrenatural que nos leva a recorrer a Deus. Mas muitos há que diante de um flagelo, tendo somente um olhar humano, já caem na murmuração, na revolta, na busca de um culpado, na invenção, na criação de um culpado, na negação da realidade, na profunda desolação, na busca das mais variadas consolações sensíveis que o façam esquecer esse mal. E aqui são as falsas cruzes. Porque sofrer, nós sofreremos. Ter cruzes, nós teremos. Isso é inevitável. Agora, qual é o exemplo de Cristo e dos santos? Tudo sofrer por amor. Querer e amar a vontade do Pai. E, portanto, tirar o maior bem desses males que nos ocorrem. Ora, os santos alegravam-se nas cruzes, não porque gostavam de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas eles se alegravam nas cruzes, pois as enxergavam com um olhar sobrenatural, viam nelas a oportunidade de se assemelhar mais a Cristo. Viam nas tribulações a verdadeira cruz de Cristo, que venceu o pecado, o demônio, e nos deu o céu. Viam nessas cruzes, a verdadeira cruz de Cristo, que é para nós a porta do céu. E não perdiam então a sua paz interior, não perdiam a sua alegria. Sofriam, é claro, mas sofriam juntas de Cristo. Nos nossos sofrimentos nós podemos sofrer com as falsas cruzes, com o desespero, portanto com o demônio, ou nós podemos sofrer com Cristo. E essa é a grande consolação que a cruz nos dá, que a verdadeira cruz nos dá. E assim a verdadeira cruz aparece para nós hoje como Cristo a descreveu a Nicodemos. É ela um grande sinal elevado ao céu que exalta Cristo. Cristo é elevado da terra e se ergue no alto como o grande sinal do amor de Deus por nós. É o sinal que nos lembra que Deus nos deu todo o sangue de seu Filho unigênito, Deus como Ele, porque Ele nos quer dar o céu. A vista da cruz, que está sempre elevada diante de nós, deveria ser algo incrível para nós, diante do qual nós não devemos jamais permanecer indiferentes. Não é à toa, caríssimos, que a Santa Romana Igreja sempre colocou as cruzes nas casas, nas ruas, bem alto, em cima dos campanários das igrejas, para que esteja sempre à vista de todos. Não é à toa que após abençoar a cruz, o sacerdote genuflete e oscula sempre. Não é à toa que o sinal da cruz está presente em todas as bênçãos, em todos os momentos da missa. Não é à toa que toda a elevação da nossa alma a Deus pela oração, como ensina a Santa Igreja, começa e termina com o sinal da cruz. Não é à toa que a cruz tem duas festas nos dois polos do ano, na Páscoa e em setembro. Caríssimos, a cruz é nossa salvação. Devemos, pois, citá-la com uma caridade ímpar. Olhar para a cruz com fé é reconhecer a caridade infinita de Deus para conosco e entregar-se inteiramente a Ele com um verdadeiro espírito de gratidão, pois pela cruz dele nós tudo recebemos.
a vida, todos os bens naturais e, sobretudo, o maior de todos os bens, que é a vida eterna. E isso ao preço do sangue de um Deus que, sem precisar, quis sofrer atrozmente e derramar por todos nós o seu sangue. Caríssimos, o quanto nós somos privilegiados por termos sempre diante de nós esse sinal da nossa salvação, de termos a nossa vista, a vista da nossa salvação. Notem bem, caríssimos, que os pagãos podem, pela criação, deduzir a bondade de Deus Criador, mas nós, pela cruz, podemos conhecer a enormidade, a intensidade e a radicalidade do amor de Deus para conosco. Enfim, caríssimos, que a contemplação desse maravilhoso mistério inflame os nossos corações, para que possamos permanecer e frutificar a graça e a alegria dessa Páscoa. Sobretudo que, com o olhar sobrenatural e o espírito da cruz, nós possamos, sem perder a paz e a alegria próprias de uma alma cristã, aproveitar os momentos de tribulação e sofrimento para neles encontrar a verdadeira cruz que cura a nossa alma, como Santa Helena encontrou a verdadeira cruz pela cura da enferma. Caríssimos, alegremos-nos sempre na cruz do Senhor, como aquela belíssima oração diz: Ave crux spes unica, ave gaudium verbo. Ave, ó cruz, nossa verdadeira esperança. Ave, ó nossa verdadeira alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.